Ok, muito obrigada. Bom dia a todos. Também queria me unir aqui aos que agradeceram, né, o convite muito gentil da EAMESP, novamente para o BNDES estar presente aqui no evento e nesse primeiro importante painel, falando de um tema que é, de fato, muito caro ao banco, né, muito importante, muito integrante, na verdade, da nossa forma de atuação. A gente, de fato, não tem muito como explicar a nossa missão de Banco de Desenvolvimento sem passar pela mobilidade urbana e pela logística. No fundo, então, todos aqueles que trabalham viabilizando sistemas sobre trilhos têm sempre, é claro, que a nossa melhor acolhida como Banco de Desenvolvimento. E eu, dado que o secretário Generoso já conversou, a Eleonora também, talvez vá tentar aqui evitar algumas repetições e passar algumas mensagens em relação a como a gente vê, de fato, a situação atual, os projetos que estão em andamento, os desafios futuros, enfim. E já adianto que, do ponto de vista de diagnóstico, nós somos absolutamente muito convergentes com tudo que foi dito aqui, que eu vou tentar aqui enfatizar muito brevemente para também não cansar os senhores. Esse primeiro gráfico, ele, no fundo, só diz assim, um pouco do nosso alívio, de quase que uma sensação de que o pior já passou e de que, em termos, né, do financiamento especial à infraestrutura, onde a mobilidade e a logística estão inseridos, nós já vemos algum tipo de recuperação, nós já vemos uma certa estabilização em termos dos desembolsos que estamos fazendo, ou seja, paramos de cair, e que, em termos de novas aprovações, já vemos algum crescimento. Então, espero que, assim, ao final desse ano e certamente no evento do ano que vem, já possamos olhar para os 12 meses que nos antecederam, assim, de forma mais animada em relação ao que aconteceu no passado recente, que, de fato, a severidade aí do quadro macroeconômico levou, né, a um conjunto muito menor de demandas por projetos e a uma necessidade muito maior, então, de que a gente se voltasse para dentro e tentasse enfatizar o que talvez seja a minha primeira mensagem aqui, que o banco se vê também como um braço de estruturação de projetos. Esse diagnóstico que ficou muito claro aqui na apresentação do secretário Generoso, de que faltam bons projetos, e na apresentação da Eleonora, que bons projetos precisam ser aqueles que têm bons fundamentos, mas que incluem na sua modelagem também uma estruturação financeira robusta. Essa é exatamente a nossa visão, e todo investimento que pudermos fazer nesse sentido, ele se paga, ele vale a pena, né? O banco tem, hoje, para esse tipo de atividade, um fundo de recursos não reembolsáveis, chamado Fundo de Estruturação de Projetos. É um percentual do lucro do banco que o Tesouro Nacional, né, como nosso controlador, abre mão para que nós atuemos nessa estruturação, e nós estamos fazendo isso numa série de setores, e entendemos que esse é um papel do qual a gente não deve se divorciar nunca mais, né, aí nos próximos anos. Esse papel condiz muito bem e coincide muito bem, se concilia muito bem com o papel tradicional do banco de ser um financiador de longo prazo, e nós costumamos, né, nas nossas linhas de crédito de longo prazo, olhando para os nossos setores aqui de interesse desse painel, entender que eles são aqueles que merecem as condições mais vantajosas, as melhores condições possíveis em termos de prazos mais alongados. No caso dos sistemas sob trilho, nós trabalhamos com prazos de até 30 anos, trabalhamos com nível de participação no projeto e um nível de participação em TJLP também bastante elevados, os maiores que hoje nós temos na nossa política operacional, que, então, equivalem a 80%, né, dos itens financiáveis. Então, nós entendemos que essa é a parte que não deve mudar. Por quê? Porque o déficit ele continua bastante elevado. No fundo, nós precisamos assegurar para esses projetos esse tipo de funding competitivo à disposição para contribuir, no fundo, com a viabilidade, com a implementação desses projetos. Esse slide, no fundo, ele só traz mensagens que já foram, assim, aqui de forma muito reduzida, né? Mas vários temas que já foram abordados aqui, né?
nós entendemos que tarifa, propriamente, basear exclusivamente na tarifa, e os exemplos internacionais que a UITP nos trouxe corroboram essa visão, que a tarifa de per si, por mais que seja um elemento importante do funding desses projetos, está longe de ser o único e está longe de ser o majoritário, então nós precisamos, de fato, desenvolver outras formas de recurso, exatamente porque nós sabemos que o conjunto de recursos disponíveis, né, para um subsídio mais direto, ele é, no mínimo, insuficiente, né? Ele pode até existir para alguns projetos, mas ele não vai existir na escala necessária, dada a realidade fiscal dos entes públicos no Brasil, em todos os níveis, né? Nunca na magnitude necessária para acompanhar a nossa necessidade de projetos no setor, né? E, bom, e com essa necessidade, é claro que nós, na nossa estruturação, pensando o papel do BNDES como estruturador também de projetos dessa natureza, é claro que nós temos a necessidade de tornar essa estrutura atrativa para o setor privado. O setor privado precisa entender que dali surge um projeto que lhe confere uma rentabilidade aceitável, né, dado o risco que ele vai estar assumindo, enfim, e não só para os investimentos, não só para o CAPEX, mas também para toda operação futura, da onde a gente espera que aquele privado, de fato, perceba, né, o valor da sua inserção no negócio. Ou seja, nós estamos interessados também em atrair, não é qualquer ator privado, é um ator que esteja interessado e que a gente possa ter estímulos, então, convergentes com isso, que ele esteja interessado no longo prazo desses sistemas, em prestar o serviço público, que é o que o projeto, de fato, busca atender, né? Quaisquer outros incentivos, eles são espúrios, eles não fazem parte, não devem fazer parte da estruturação desses negócios. Caso contrário, dificilmente nós conseguimos levar até o fim, né, PPPs ou concessões de longo prazo com determinados grupos. Então, a experiência recente, né, mostra que a gente precisa aprender com as lições aí vistas. Nós temos, de fato, um conjunto de projetos bastante interessante hoje que estamos executando. Na apresentação, o secretário Generoso se referiu a uma série deles, né? O metrô de Salvador, por exemplo, o VLT do Rio, a Supervia no Rio de Janeiro. Se referiu também a outros que se enquadram mais no conjunto das lições aprendidas, como o próprio metrô de Fortaleza, e que devem, no fundo, nos orientar, né, sobre o que não devemos fazer ou como devemos abordar determinados pleitos quando eles nos são apresentados, para que não se gere expectativas sobre bases que não se justificam, né, sobre projetos que, no fundo, não são viáveis, não são sustentáveis, e que, portanto, na partida precisam ser reestruturados e reorganizados. Caso contrário, só se desperdiça mais recurso público, né, à toa, tentando executar e entregar um determinado equipamento que, no fundo, não vai se prestar à finalidade imaginada. Aqui também, de forma muito sucinta, como é que a gente vê, no fundo, essa necessidade, essa parceria inexorável nesse setor entre o público e o privado, e nós entendemos que a questão de gerar um pacote de garantias robusto, ele é uma necessidade não só para o financiador eventual desse sistema, quer do CAPEX, quer do OPEX futuro, mas também para o próprio privado, para esse próprio parceiro privado que vai se inserir e que, no fim, pode ser, né, dependente para o alcance dos seus objetivos como parceiro privado, de aportes durante a construção, no caso de uma PPP patrocinada, do próprio pagamento de uma contraprestação futura, de um subsídio operativo, de um subsídio tarifário, que, sim, em menor proporção, como foi dito anteriormente, mas que fundamental, importante, né, na viabilização desse investimento. Então, se esse conjunto de riscos e de interesses ele está mais bem balanceado, nós temos um projeto que vai em frente. Se temos um projeto que não consegue estruturar esse conjunto de garantias mais robusto, a tendência é acabar sobreonerando o ator privado, e aí das duas uma, ou ele não vem, e aí, bom, o projeto não se realiza, ou ele vem motivado por outros interesses que não aquela prestação de serviço de longo prazo,
e talvez seja tão danoso quanto uma licitação deserta, não é? Alguém que está ali por outros interesses ou que, no meio, enfim, depois da construção, por exemplo, feita, vai abandonar aquele projeto porque o seu interesse já foi cumprido. E aí eu vou aqui só me arvorar num slide, tentar resumir um pouco tudo que já foi dito em termos de experiência internacional. Nós convergimos muito com o diagnóstico que nós conhecemos, não na profundidade que a UITP certamente nos trouxe, mas que nós temos chance de ter acesso também, em relação à necessidade de mobilizar novas fontes de recursos para os investimentos. E aí, além do OPEX futuro, estamos pensando, obviamente, né, dado a necessidade, né, estamos aqui tratando de setores CAPEX intensivos, na realização do investimento, propriamente, e aí, em geral, acabam recaindo, né, sobre o transporte motorizado individual, sob diferentes formas, né, mas, em geral, contribuições, cobranças, impostos, como já foi dito, e sobre formas de capturar a valorização imobiliária exatamente nos entornos, né, do que são esses sistemas, as grandes possibilidades de ter recursos e de trazer recursos adicionais para o projeto, que podem ser usados como mecanismos de funding propriamente, de payback muito longo ou, no extremo, a fundo perdido, podem ser usados e apartados também como mecanismos de garantias para atrair financiadores de longo prazo, e aí certamente não só o BNDES, mas outros atores no Brasil e no mundo que também, com garantias robustas, são capazes de se inserir. Por último, talvez eu só, em relação a esse ponto, fizesse um destaque em relação a um aspecto que certamente, tanto o privado quanto os financiadores vão olhar a capacidade de geração de receita de todas essas alternativas, né, de recursos adicionais que se colocam, mas também a segurança jurídica que isso oferece. Exatamente porque estamos falando, né, de projetos muito longos para a sua própria implantação e depois para a própria maturação e períodos, de fato, muito longos, que precisam sobreviver à alternância de governos, precisam sobreviver a decisões diferentes, né, ou de priorizações diferentes em relação a outros sistemas. Portanto, em relação a cada uma dessas fontes de recursos, nós precisamos ser capazes de criar segurança jurídica necessária de que elas estão disponíveis, não importa o humor do governante da vez. Caso contrário, nós teremos problemas, né? E as experiências bem-sucedidas aqui no mundo, com esforço, com prazo, com planejamento, como foi destacado, foram capazes de criar esses mecanismos de governança apartada, independente e que sobrevivem, né, às decisões dos governos que vão ali se alternando, como de natural, né, nas democracias. Então, esse é um ponto importante. Nós estamos, só para não achar que isso é um tema teórico, nós estamos exatamente no momento, por exemplo, no VLT do Rio, discutindo com a Prefeitura do Rio mecanismos de ajuste no fundo, né, gerado para suportar o que é a contrapartida pública nesse investimento, mecanismos de reposição desses valores que tentem conciliar a necessidade dos financiadores terem visibilidade sobre a disponibilidade desses recursos, ao mesmo tempo que a Prefeitura não quer, ou por razões, né, fiscais, gostaria de não ter recursos imobilizados e simplesmente apartados para servir gaps aí de demanda que se verifiquem, por exemplo. Então, nós não temos ainda o exercício assim com o nível de sofisticação que outras cidades já enfrentam em relação a esses mecanismos, mas temos os nossos, né, os nossos PEIs públicos das PPPs existentes, todos eles tangenciam essa questão de ter esse conjunto de receitas, outras receitas e, enfim, mecanismos robustos e à disposição, de fato, do próprio projeto, quando ele requeira. E provavelmente o projeto vai requerer em momentos, por exemplo, como o que nós vivemos, né, e estamos vivendo ainda, mas vivemos até recentemente, de um quadro econômico que a demanda cai, enfim, e que você tem o projeto precisando se valer
dessas alternativas, desses colchões de liquidez, como a gente chama, para a sua sustentabilidade. Isso porque eles vão sair do outro lado, mas é preciso comprar o tempo necessário para que ele se restabeleça, né? Então, nós entendemos perfeitamente esses riscos, gostamos deles e, enfim, queremos, sem dúvida, contribuir na estruturação desses mecanismos e continuar participando de cada vez de forma mais intensa e permanente dos investimentos sobre trilhos. Muito obrigada.